Pessoal, tudo bem? Mais uma aula do nosso curso de neuroanatomia em imagem. Dentro dos conceitos gerais, vamos estudar a divisão do sistema nervoso, agora no critério embrionário. Para que alguns eventos sejam entendidos, vou fazer um resumo simples de alguns estágios, só para contextualizar. A fecundação, ela acontece na tuba uterina e o ovo fecundado, que é o ócito, né, o fecundado, quando ele recebe o espermatozoide, ele vai promover a fusão dos núcleos das duas células, o núcleo do oócito e o núcleo do espermatozoide vão se fundir e nós teremos a formação inicial do zigoto, que é a célula primordial do novo ser. E esse zigoto, dentro da tuba uterina, ele vai caminhar em direção ao útero e entre 5 a 7 dias ele chega na cavidade uterina e se implanta nessa cavidade uterina. Durante esse estágio, o zigoto vai sofrer divisões de uma célula, ele vai passar para duas células, de duas para quatro, de quatro para oito, e essas divisões são chamadas de clivagem do zigoto. De 8 células para 16 e às vezes de 16 para 32. E nesse estágio entre 16 e 32, o nosso zigoto, ele lembra muito uma amora. Quando ele chega nesse estágio de 16 a 32 células, ele passa a ser denominado de mórula, que é maciço, é uma massa de células. O interior dessa mórula começa a formar uma cavidade. E essa cavidade é chamada de blastocele. E a mórula, que era maciça, passa a ser cavitária e ela vai receber o nome de blastocisto. Observem que esse blastocisto, que tem as células agora só por fora, porque dentro tem uma cavidade, uma parte começa a invaginar, começa a se dobrar para dentro. Observem essa figura, ó. Uma parte começa a se dobrar internamente desse blastocisto. Então, a camada mais externa de células, eu tenho uma dobra, uma camada direcionada mais internamente, e essa aqui, a cavidade chamada de blastocele ainda, blastocele, e essa invaginação vai formar o tubo digestivo primitivo, o chamado arquêntero. Arquêntero. Desse estágio, as camadas de células vão formar uma estrutura trilaminar. Eu vou ter o processo conhecido de gastrulação. Gastrulação. E na gastrulação, eu terei a formação do endoderma, que são as células de posição mais interna. São essas células aqui, o endoderma. O mesoderma, de posição intermediária, mesoderma. São essas células, mesoderma. E a porção externa, chamada de ectoderma. Porção mais externa é o ectoderma. Uma parte desse ectoderma vai se diferenciar. Então, não todo o ectoderma, mas uma parte desse ectoderma vai sofrer diferenciação.
E essa parte do ectoderma vai ser denominado de neuroectoderma. O neuroectoderma, proveniente do ectoderma, vai originar o nosso sistema nervoso. Então, a origem do sistema nervoso é ectodérmica, precisamente do neuroectoderma. Esse neuroectoderma vai sofrer diversas mudanças. Ele vai reunir uma quantidade grande de células neuroepiteliais, formando a placa neural. Essa placa neural vai originar um sulco neural e posteriormente uma goteira neural, até que essa goteira se desprende do ectoderma. Vejam o ectoderma, a goteira neural se desprende, o ectoderma se fecha e dessa goteira neural eu tenho a formação de duas estruturas interessantes. O tubo neural e posterolateralmente ao tubo neural de ambos os lados, a crista neural. Então, da goteira neural, forma-se o tubo neural e as cristas, né? São duas cristas neurais. Cristas neurais. O tubo neural, ele vai dar origem ao sistema nervoso central. E as cristas neurais vão originar todo o sistema nervoso periférico. O tubo neural, ele começa a se fechar, ele vai ter um fechamento em zíper. Essa aqui é uma figura do tubo neural se fechando, do centro cranialmente e do centro caudalmente. Ele vai se fechando. E o fechamento do tubo neural depende de diversas substâncias e eventos, e uma muito importante é o ácido fólico, que deve ser suplementado durante o primeiro trimestre da gestação. Esse tubo vai se fechando e as extremidades permanecem ainda abertas, demora um pouquinho mais para se fechar, e essas extremidades são chamados de neuróporos. Neuróporo é a extremidade aberta do tubo neural. O neuróporo anterior, ou cefálico, e o neuróporo posterior, ou caudal. Esses neuróporos depois se fecham. O não fechamento do neuróporo pode promover alterações na morfologia do sistema nervoso, causando malformações às vezes muito severas, como por exemplo, o não fechamento do neuróporo cefálico está envolvido com a anencefalia, a ausência da formação do encéfalo, como observamos na imagem, o encéfalo não se formou. O não fechamento do neuróporo caudal está envolvido com a mielomeningocele, que são malformações do sistema nervoso durante o seu desenvolvimento. Vamos dar atenção ao tubo neural. Ao tubo neural. O tubo neural, ele vai apresentar uma cavidade interna, um espaço interno. Dentro desse tubo, ele é oco, ele tem uma luz. Em volta dessa luz, a massa celular. E essa massa celular do tubo neural começa a se dilatar na extremidade da cabeça.
A outra extremidade do tubo neural, que vai ocupar a coluna vertebral, vai ocupar o canal vertebral, vai formar a medula primitiva. E não tem muita dilatação. Agora, a extremidade mais superior desse tubo se dilata. E quando essa extremidade superior se dilata, forma as vesículas primordiais do sistema nervoso, que são três vesículas primordiais. Uma vesícula denominada de prosencéfalo, uma outra vesícula de posição média chamada de mesencéfalo, e uma terceira vesícula conhecida como rombencéfalo. Rombencéfalo. Essas três vesículas vão formar o encéfalo. O prosencéfalo vai se dividir em outras duas vesículas que futuramente darão origem ao telencéfalo e ao diencéfalo. O mesencéfalo continua como mesencéfalo. Já o rombencéfalo vai se dividir em duas porções. Um metencéfalo, e esse metencéfalo dará origem ao cerebelo e à ponte, e a outra parte do rombencéfalo vai formar o mielencéfalo. Mielencéfalo. E esse mielencéfalo forma o bulbo. Vale destacar então que o tubo neural formou a medula primitiva, e esse tubo neural, por meio do rombencéfalo, mesencéfalo e prosencéfalo, formaram telencéfalo e diencéfalo, que compõem o cérebro, bulbo, ponte e mesencéfalo, o tronco encefálico e o cerebelo. Assim, esse tubo neural formou o nosso sistema nervoso central. A luz do tubo neural, dentro dessas vesículas, também se dilata. E a luz do tubo neural, quando se dilata, forma os ventrículos. Os ventrículos são dilatações que aconteceram na luz do tubo neural durante o desenvolvimento embrionário. Nesse exame de ressonância magnética fetal, podemos observar a massa telencefálica e diencefálica. Isso significa que é o prosencéfalo. O mesencéfalo, como mesencéfalo, vou pôr um Mzinho aqui de mesencéfalo. E o rombencéfalo, que se divide em metencéfalo, e esse metencéfalo vai formar o cerebelo e a ponte, e a outra parte do rombencéfalo, chamada de mieloencéfalo, e o mieloencéfalo constitui posteriormente o bulbo.